Fala galera, beleza? Edital da Assembleia Legislativa do Maranhão tá na praça, uma oportunidade única para se tornar servidor do Poder Legislativo do Maranhão. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então eu sei bem o que é trabalhar no Poder Legislativo e o que eu posso dizer é que vale bastante a pena. Para poder te ajudar nessa preparação, eu montei essa aula aqui com foco na discursiva. A ideia aqui é trazer algumas informações gerais do edital e depois destrinchar essa prova discursiva, né, que está meio obscura ainda por conta da banca, assim, não tem muita prova anterior, né, para a gente poder analisar. Aqui eu vou trazer algumas informações que vão esclarecer e, mais importante, no final a gente vai trazer ali uma estrutura de como que você deve montar esse seu texto com algumas estratégias para conseguir aumentar a sua nota final, porque a gente vai ver que a prova discursiva ela tem um peso significativo, né, para esses cargos de nível superior, beleza? Se durante a aula, se tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem, tá aqui o @prof.brunomarques, que é o meu Instagram, e o @vocêconcursado, que é o Instagram do Você Concursado. Tem também o canal do Telegram, que é a Academia de Discursivos. Em todos esses canais você pode mandar uma mensagem e a gente troca uma ideia. Abaixo desse vídeo também, se você já não é aluno, né, tem um link direcionando para o curso de discursivas voltados para a Assembleia Legislativa do Maranhão, beleza? Esse link está disponível aqui, tem mais detalhes sobre o curso. No final eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas o objetivo aqui é a gente trazer as informações. Então vamos nessa. Data da prova. A prova está marcada para dia 24 de abril. Né? No período da manhã vai ser aplicada a prova, ou no período da tarde. Né? Isso aqui, o edital, ele é meio obscuro nisso. De manhã vão ser 3 horas de prova e à tarde vão ser 4 horas de prova. Inclusive, o Você Concursado já até mandou algumas mensagens para a própria banca examinadora para verificar a possibilidade de retificar alguns pontos do edital, porque estão bem confusos ali. A gente consegue fazer algumas inferências, mas o interessante é que essas informações sejam claras até para poder ajudar mais gente e os candidatos fiquem realmente cientes do que vai acontecer. O que a gente conseguiu inferir com base nas informações que estão no edital, tá? Que a prova, né, no caso de nível superior, né, a prova objetiva e a prova discursiva, elas devem ser aplicadas juntas, tá, no período da tarde. Né? Isso quer dizer que, provavelmente, quem for fazer provas de nível médio, né, podem se inscrever no concurso, porque a prova vai ser aplicada num período separado, né, então poderia fazer as duas provas. Tem que ver também a questão da cidade, da localização, enfim, então isso é um aspecto que a gente pediu até para a banca poder esclarecer melhor. Mas a priori deve ser aqui prova objetiva e prova discursiva aplicada no período da tarde. Se você está assistindo aí o vídeo, tem alguma informação diferente ou interpretou de forma diferente, deixa a mensagem aí e a gente vai conversando. O importante é a gente esclarecer realmente esse ponto. Se a gente, inferindo que essa informação está correta, o que a gente tem aqui? Que a diferença da prova da manhã para a tarde é de 1 hora. É justamente o tempo que a banca espera que você monte a sua redação, né? Porque as duas provas vão ter provas objetivas aplicadas juntas, né? Então, daqui a gente tem que extrair o seguinte: 1 hora para fazer a redação. Então você vai ter que treinar, praticar para ver se você consegue realmente fazer a redação em 1 hora. Por que eu digo isso? Porque montar uma redação em 1 hora muitas vezes não é fácil, tá? A maioria das pessoas não consegue. Para poder conseguir, precisa de quê? Prática, né? Você vai ter que montar um rascunho, mas vai ser um rascunho diferente do tradicional, porque se você for fazer o rascunho tradicional, você vai levar mais tempo, né? E também, né, a gente tem que saber qual o tempo que a gente leva para fazer a prova objetiva, porque se a gente faz a prova objetiva rápida, opa, então sobra tempo para fazer a prova discursiva. Então, o importante é que você descubra essa informação, se você vai fazer a objetiva rápido, a discursiva rápido, enfim, você descubra isso antes da prova. E a única forma de descobrir antes da prova é fazendo simulados, tá? Fazendo simulados. Então, quando você for treinar um simulado, você vai pegar as questões da prova objetiva, vai pegar uma questão discursiva, colocar junta, cronometrar o tempo e fazer a prova inteira e ver se você consegue fazer nessas 4 horas, beleza? Quanto aos cargos, a gente tem aqui 3 cargos que vieram no edital. O cargo de consultor legislativo especial, o cargo de técnico de gestão administrativa, e aí que tem várias áreas, né, muitas especialidades. E a gente tem aqui o cargo de nível médio, né, que é o cargo de assistente legislativo, só que ele não tem redação. A remuneração para o cargo de nível superior é R$ 14.178 inicial para o cargo de consultor,
7.249 para o cargo de técnico de gestão administrativa e 3.320 para o cargo de assistente. Então, é um salário muito bom aqui para nível superior, por isso, né, que a banca coloca a prova discursiva, porque ela quer selecionar realmente os melhores para poder receber essa remuneração aí, que com certeza, né, com certeza vai mudar a sua vida, né? Basicamente isso, vai mudar totalmente a sua vida, vai mudar a sua qualidade de vida, vai mudar a qualidade de vida dos seus filhos, da sua esposa, da sua família, do seu esposo, dos seus pais, né? Então, assim, aqui a gente não está falando só de remuneração, a gente está falando de qualidade de vida, então vale muito a pena o esforço. Então, aquele dia que, pô, bateu aquele desânimo lá, se, poxa, eu não quero estudar hoje, lembra disso. Cara, eu estou fazendo isso aqui para não sofrer com as coisas que eu não gosto hoje, né? Para poder melhorar isso aqui. Então, eu vou estudar mesmo sem vontade, e assim você vai passando os dias até gabaritar essa prova aí lá no dia 24, beleza? Massa! Outra informação interessante do edital é a quantidade de vagas e a quantidade de cadastro reserva. Então, apesar de parecerem, né, serem poucas vagas no edital, a banca ela traz ali um cadastro de reserva também, né? E ela diz que o cadastro de reserva vai ser 3 vezes o número de vagas. Só que é interessante ver que o seguinte, que a quantidade de redações corrigidas vão ser maiores do que as quantidades de vagas. Isso quer dizer que nem todas as pessoas que tiverem redação corrigida vão compor o cadastro de reserva. Vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo. Ó, a banca aqui, ó, se ela coloca lá que são 2 vagas, né? Então tá lá no edital, 2 vagas. Eu sei que tem vários cargos, então eu peguei aqui só um exemplo, 2 vagas ou aqui uma vaga, né? Aí o cadastro de reserva vai ser 3 vezes o número de vagas. Então o cadastro de reserva nesse caso aqui seriam de 6 candidatos, né? Então no total a gente vai ter 8 aprovados, né? 2 dentro das vagas, mais 6 de cadastro de reserva, beleza? Show de bola. Só que a banca ela vai corrigir 2 vezes a quantidade de vagas considerando o cadastro de reserva. Então ela vai corrigir 2 vezes a quantidade de aprovados, ou seja, 16 redações. Só que depois que ela corrigir essas 16 redações, ela vai pegar a nota que a pessoa tirou na objetiva, somar com a nota que tirou na discursiva, né? Reclassificar os candidatos. Então aquele candidato que foi bem na discursiva vai subir classificação. O candidato que foi mal vai cair, normal, isso acontece em todo o concurso. Só que o que vai acontecer? Vai pegar os 16, classificou de novo, tira 8, e aí vão ficar só 8 que vão compor a quantidade de vagas e o cadastro de reserva, né? Nesse caso aqui são 8. No caso de um candidato apenas, né, de uma vaga, né, aí vão ser 3 candidatos no cadastro de reserva, o total de aprovados vão ser 4, vão corrigir 8 redações, dessas 8 redações apenas 4, né, vão estar aprovados, sendo 1 dentro das vagas, mais 3 no cadastro de reserva. Então essa é a lógica. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa se prende ali na quantidade de vagas e esquece que vão ter 16 redações corrigidas, mais redações corrigidas. E se a pessoa, por mais que ela não tenha ido tão bem na objetiva, se ela consegue tirar uma boa nota na discursiva, ela sobe muito a classificação. Por quê? Porque no total a discursiva você vai ver que vale muito ponto. Então se ela vai bem, ela consegue melhorar muito a classificação e talvez tirar a diferença que ela tinha da prova objetiva e entra dentro das vagas, entra no cadastro de reserva e aí lá na frente tem a chance de ser convocado. Então por isso que é importante a gente se preparar bem para a prova discursiva. E para você ter uma noção geral, como é que vai ser dividida a prova aqui? A prova vai ser a sua nota, né? Vai ser o total da prova objetiva mais a prova discursiva. A prova objetiva vai ser composta por português, legislação, informática e conhecimento específico. Isso aqui para o cargo de técnico, né? Técnico de gestão. Agora, se for para o cargo de consultor, aí vai ter um conhecimento separado aqui, né? Que não é esse aqui, mas para o cargo de consultor, beleza? Então aqui no total a gente vai ter que a prova vale 10 pontos, português, 10 pontos legislação, 10 pontos informática, 30 pontos mais 40, então o total da prova vai ser 70 pontos. Para ser aprovado, o candidato ele vai ter que tirar um mínimo em cada uma das matérias, né? Então ele vai ter que tirar, se a prova vale 10, ele tem que tirar 50% daquela matéria, tem que tirar pelo menos 5. Aqui pelo menos 5, aqui pelo menos 5 e aqui pelo menos 20 pontos. Se ele tirar 25, ou se ele tirar 40 pontos aqui, 10 pontos aqui, 10 pontos aqui e tirar 4 pontos aqui, ele está eliminado do concurso, porque ele não conseguiu o mínimo em uma das matérias, beleza? Só que só o mínimo também não é suficiente para ele ser aprovado. Então, se ele tirar 5, 5 e 5 dá 15, mais 20, se ele tirar 35 pontos, não é o suficiente para ele ser
aprovado. Por quê? Porque a banca ela traz um mínimo de 60% total, então ele precisa tirar no mínimo 42 pontos, tá? Então isso aqui é importante você saber, porque essa eliminação aqui, ela é com E, tá? Então vão analisar os dois critérios, né? Os dois critérios para poder ver se você vai conseguir ser aprovado. E aqui muita gente boa acaba caindo, né? Às vezes a pessoa é muito boa em conhecimento específico, por uma questão de informática, né? Acaba ficando fora. Então, assim, acredita no seu estudo. Pode ser que seja o seu concurso, caia só o que você sabe. Às vezes você chutando ali, você consegue os mínimos e muita gente é eliminada por não conseguir. Então, assim, acredita até o final. Até o final você tem que acreditar, beleza? E a prova discursiva, o edital traz que vai ser um texto dissertativo argumentativo de atualidades, tá? Com um mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas. Então vai ser uma redação de atualidades de 30 linhas, valendo 30 pontos. O candidato, né, para ser aprovado, ele precisa tirar um mínimo de 15 pontos. Então, se ele tirar 14,95 pontos na redação, ele está eliminado. Por quê? Porque ele precisa de 15. Então, no final, ele vai somar essas duas notas. Outra informação importante quanto à discursiva é que a banca fala que a discursiva pode ser redigida em caneta azul ou preta, tá? Mas sempre eu aconselho a usar a caneta preta, porque na hora que você passa para a folha de resposta definitiva e a banca digitaliza, a legibilidade fica melhor, porque a caneta preta ela fica melhor quando ela é digitalizada. A azul ela fica um pouquinho clara e pode prejudicar a leitura do examinador. Já pensou? Você faz a redação perfeita, aí digitaliza com a caneta azul, o examinador não consegue ler direito e você acaba perdendo pontos por isso? Então, para evitar que isso aconteça, caneta preta, leva umas 2, 3 canetas lá para não correr o risco de uma caneta falhar e você ficar sem fazer a prova, beleza? Show de bola! Então isso aqui que é importante para a prova discursiva. Agora, a gente vai ver, ó, um detalhe, né? Para o cargo de consultor ainda tem a avaliação de títulos, né? Que somam até 10 pontos, né? Que no cargo de técnico de gestão não entra. E se a gente for considerar só que o cargo de técnico de gestão, dá uma olhada na distribuição das matérias. Olha isso aqui. Né? Se a gente for pegar aqui, a discursiva vale 30 pontos, conhecimento específico vale 40 e as outras valem 10. Já de cara a gente vê que a discursiva vai ser a segunda maior matéria mais importante do concurso. Né? Então, só a discursiva, só aquela redação de 30 linhas vale 30 pontos. Né? Então vale aí 30% da nota final do seu concurso. Então, isso aí é muita coisa, tá? E aí, se a gente pegar e ainda destrinchar um pouco mais, se aprofundar nisso, pegar aqui na parte de conhecimento específico, considerar que dentro de conhecimento específico tem mais de uma matéria, né? Aí, né, se dividir aqui, vamos supor que tem lá só 3 matérias, divide aqui. Nenhuma dessas matérias vai ter o peso da discursiva na nota final. Né? Então, isso demonstra que a prova discursiva, de fato, vai ser a prova a prova mais relevante para fins de nota, e é por isso que, quando for corrigida a redação, as classificações vão fazer isso. Ó. A pessoa que vai estar lá embaixo na objetiva vai gabaritar a discursiva, vai lá para cima, para dentro das vagas, e a pessoa que está dentro das vagas vai lá para baixo, para fora do cadastro reserva. Por quê? Porque tem um impacto significativo, então vale a pena estudar. Como é relevante, vamos dar uma analisada, então, na banca e nas questões. Eu busquei aqui extrair lá da biblioteca de discursivas, tá? Biblioteca de discursivas, é bom você anotar esse nome aí, porque você vai pesquisar lá no site do Você Concursado, tá? Você entra lá no site do Você Concursado, vai na biblioteca discursiva, é uma ferramenta em que você consegue pesquisar enunciados de questões discursivas, é um sistema só de questões discursivas, né? E essa pesquisa ali é por filtro, então você pode colocar lá a banca, né, que é a CEPERJ, que é a banca lá do Rio de Janeiro. Depois você coloca o ano, ou você coloca lá a quantidade de linhas, né? E aí a banca, o site vai dar para você uma série de enunciados ali. Você pode filtrar por matéria também, é bom você colocar lá atualidades e tal, né? E aí ele vai filtrar. E aí eu peguei umas questões aqui para a gente poder analisar e entender como é que a banca costuma cobrar, né, a prova discursiva. Isso aqui é um enunciado. A banca ela vem aqui, ó, traz o texto motivador, não é um texto motivador grande. E no final ela diz o seguinte, ó. Ela já vem aqui com o comando da questão, com o tema. O que se pode fazer, levando-se em conta todas as variáveis que envolvem o papel do automóvel no universo social? Então ela vai trazer, normalmente aqui em forma de pergunta, o tema, né? Com base nisso, você vai ter que extrair do enunciado qual é o assunto da questão. Você vai buscar aqui o tema,
né? Então aqui o tema seria o papel do automóvel no nosso universo social. Esse é o tema. E aí, a resposta a essa pergunta seria a tese, tá? Tá? Por que que eu estou te falando isso? Porque dentro do texto dissertativo, tá? Vamos entrar aqui um pouquinho na teoria, tá? No texto dissertativo, a gente tem duas estruturas. A gente tem a estrutura formal, que é aquela que a gente conhece da escola, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, e a gente tem a estrutura que a gente chama de argumentativa, que é a A3T, ó. A3T, que é o assunto, o tema, a tese e os tópicos. Então, o assunto a gente extrai aqui do texto motivador. O tema a gente vai extrair aqui do comando da questão. A tese vai ser a resposta ao tema, tá? Vai ser a resposta a essa pergunta. É o ponto de vista que vai ser defendido na sua redação. E os tópicos vão ser os argumentos que você vai utilizar para poder defender a sua tese. Cada tópico vai virar um tópico frasal, tá? Vai virar um tópico frasal, que é o primeiro período do seu parágrafo. É a ideia central do parágrafo, que é justamente os argumentos. Beleza? Então, por isso que é um texto dissertativo argumentativo. Tá? Passei aqui, ó, em menos de um minuto eu expliquei aqui um módulo inteiro do curso, só para você ter uma noção do que seria, o que a banca vai esperar de você. Mas o importante é você ver essas informações. No texto motivador você consegue tirar o assunto, do comando da questão você vai extrair o tema e a resposta ao tema, que normalmente vem em forma de pergunta, vai ser justamente a tese. E aí, a tese que é o ponto de vista, né, que ser defendido na sua redação, aí você vai utilizar, vai criar os tópicos para poder defender essa tese. Essa é a estrutura. Agora a banca, às vezes, ela traz mais de uma pergunta no enunciado. Dá uma olhada nessa outra questão aqui, ó. Ela traz aqui o texto motivador, né? E aí vem, ó, você considera essa uma boa iniciativa governamental? Está falando aqui do governo, criou o Bolsa Família, né? Então, é sobre o programa de auxílio social Bolsa Família. Você considera uma boa iniciativa? Quais os aspectos negativos que você vê no programa? Que sugestões ou soluções você apresenta? Então, aqui ela traz 3 perguntas. Quando ela traz 3 perguntas, aí complica um pouco mais. Por quê? Porque você não tem ali um tema muito definido, né? Então corre o risco do candidato acabar perdendo ali o rumo, né, e fugindo do tema. Por isso que é bom praticar. Agora, quando vem com bastante questão, por outro lado, é bom porque essas questões elas podem auxiliar você na hora de montar o texto. Por exemplo, né, a gente sabe aqui que o texto vai estar dividido aqui em 4 partes, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? A gente vai dizer se é uma boa iniciativa, vai ser o nosso ponto de vista. Então, a resposta a essa primeira pergunta aqui vai ser a nossa tese. Tá? O assunto vai ser o governo brasileiro, etc. E Bolsa Família, o programa de auxílio Bolsa Família vai ser o nosso tema. Tá? Então veja que dessa vez o tema e o assunto, eles são extraídos do texto motivador. Aí você respondeu aqui, é a tese, é o ponto de vista. Eu vou dizer se é uma boa iniciativa ou não é. Para dizer se é uma boa ou não é, vamos supor que eu coloque, é uma boa iniciativa. Então eu vou vir e falar assim, ó, quais os aspectos negativos? Aí eu vou colocar aqui, aspectos negativos. Só que eu estou defendendo que é boa. Aí eu vou falar aqui, ó, porém, aí eu vou trazer os aspectos positivos, né? Para poder defender. Para poder defender a minha tese, que eu falei que é boa. E por fim, que sugestões ou soluções você apresenta? Aí você vai trazer isso aqui na sua conclusão. E por que ele está pedindo sugestões e soluções e pedindo aspectos negativos? Justamente para que você possa vincular uma coisa na outra. Ora, se tem aspectos negativos, tem que ter solução para esses aspectos negativos. Se o programa tem problemas, tem que ter soluções, né? Então, a banca pede para você citar na argumentação quais são os problemas, justamente para na conclusão você trazer a solução para aqueles problemas. É o que a gente chama, no parágrafo de conclusão, de proposta de intervenção, né? Que é justamente a solução para o problema apresentado ao longo da argumentação. Enfim, eu trouxe aqui muita teoria, é só para você saber que o enunciado, apesar de ser sucinto, você precisa saber a técnica, precisa saber o que você busca ali para não se perder, porque é fácil se perder com o enunciado, porque ele não é muito longo, ele não explica muito bem exatamente o que quer, tá? Outro aspecto importante dessa banca, que ela faz em algumas provas, e pode ser que ela venha a fazer no seu concurso, é o seguinte, ela traz várias provas discursivas dentro da sua prova.
Então, por exemplo, tem lá prova discursiva 1, prova discursiva 2, prova discursiva 3. E aí ela fala para o candidato assim, escolha qual você quer, né? Então o candidato ele pode escolher qual discursivo ele vai responder. E aí ele, logicamente, vai responder a questão que ele tem mais convívio ali, que ele sabe argumentar melhor, que ele prefere. Então ele vai pegar uma questão de um conteúdo que ele domina melhor, beleza? Isso mostra que a banca ela não está se importando muito com o conteúdo em si, né? Ela não quer saber se o cara sabe ou não sabe sobre o programa Bolsa Família, não. Ela quer saber se o cara sabe argumentar, se o cara sabe estruturar um texto. Tanto que ela falou, ó, escolhe o tema aí, o que eu quero saber é se você sabe estruturar o texto. Isso fica mais evidente ainda quando a gente analisa os critérios de correção que vieram no edital. Ó, a sua prova discursiva ela vale 30 pontos e ela vai ser dividida em tema, tipo de texto, coerência, coesão e norma culta. Tá vendo que aqui não tem conteúdo, né? No tema, ó, ela vai avaliar aqui, entre outros aspectos, a tese elaborada. Lembra que eu falei da tese? Então, é a resposta àquela pergunta, que vale 6 pontos. Depois, ela vai avaliar as características do texto. Opa, características que compõem o modo de organização discursivo solicitado, que é qual? Que é o dissertativo, argumentativo. Então, ela vai avaliar, ó, e ela até coloca aqui, ó, e tem condições de organizar sua organização com produção textual, obedecendo às etapas de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, ela está falando aqui, ó, da estrutura formal e daquela estrutura argumentativa, né? Porque não adianta dividir introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo de introdução tem que ter função de introdução, o parágrafo de desenvolvimento tem que ter função de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão tem que ter função de conclusão, né? Então, eles têm que exercer a função deles no texto. Essa grande dificuldade, às vezes, dos alunos, né? Porque, às vezes, pensa assim, introdução, desenvolvimento e conclusão, e só pensa nos parágrafos, mas não pensa, poxa, o que eu tenho que colocar aqui? Né? E é isso que a gente acaba ensinando aqui, essa lógica que a gente acaba ensinando no curso, para justamente você ter essa noção e aí atender esse critério também. Outro critério que vai ser analisado vai ser a coerência, que é a questão da autoria será valorizada. Isso daqui é um ponto relevante, por quê? Porque a banca vai avaliar o seguinte, ó, ele respondeu o texto, ele trouxe argumentos, mas tem algum argumento aqui que realmente é dele? Eu digo, ele não copiou de nenhuma parte do texto, né? Porque às vezes você pega o texto motivador e pega algumas informações dali. Se você monta o texto inteiro só com base nas informações do texto motivador, você não tem autoria, porque você está partindo da ideia de outras pessoas. Agora, a partir do momento que você traz um argumento novo, aí isso vai ser valorizado na parte de coerência, tá? Então, é um outro aspecto da banca, você vai ter que trazer um argumento que vai além daquilo que está escrito lá no texto motivador. Coesão é um repertório diversificado de recursos coesivos, período dentro dos parágrafos e entre os parágrafos, tá? Então, a gente vai... Imagina o seguinte aqui, ó, a gente tem um parágrafo, outro parágrafo, beleza? Cada parágrafo ele é dividido aqui, vamos lá, em 2 períodos, tá? Deixa eu colocar aqui em roxo, que eu gosto de colocar elemento coesivo em roxo. Então, eu escrevi esse parágrafo aqui, comecei o outro parágrafo, aí eu vou inserir um elemento coesivo. Então, esse elemento coesivo é justamente, ó, entre os parágrafos, né? Então, é um elemento coesivo entre os parágrafos, porque está linkando um parágrafo no outro, beleza? Agora, se eu também vou ter que usar elementos coesivos quando eu ligar aqui, ó, os períodos. Então, eu acabei um período, vou iniciar um outro, aí eu coloco o elemento coesivo. Acabei um período, vou iniciar outro, eu coloco o elemento coesivo. Para relembrar, né, período é uma oração que termina com um ponto final. Colocou um ponto final, fechou um período. Aí você inicia um outro período, que pode ser no mesmo parágrafo ou pode ser no parágrafo seguinte. Mas o importante é, colocou um ponto final, você traz um elemento coesivo justamente para poder atender esse critério. E por fim, a gente tem aqui a norma culta, né? Que aí é a questão dos desvios gramaticais mesmo, né? A banca vai avaliar se você cometeu algum tipo de erro, de concordância, regência, vírgula, pontuação, etc. Então aí é erro de gramática que a banca vai te penalizar. Cada um desses critérios vale 6 pontos, no final você tem a nota de 30 pontos. Então veja que todos os critérios são voltados para a parte de estrutura do texto, de saber montar um texto. Ela não está avaliando se o candidato apresentou a resposta adequada à questão. Por quê? Porque ela não quer saber se o candidato acertou o que foi pedido no texto. Porque ela não está se importando com isso. Ela quer saber se o candidato escreveu um texto bem escrito, tá? E é isso que você
aprende no curso. Então, como que seria, né, o formato aqui, a estrutura, essa aqui é a parte talvez mais importante dessa aula, de forma bem resumida, como que seria a estrutura do seu texto dissertativo, tá? No dia da sua prova lá. Bom, você vai fazer aqui, ó, 4 parágrafos, tá? Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Na introdução, você vai apresentar o tema e a tese, tá? Então, o principal da introdução é você trazer a tese. Você pode também trazer aqui a relação dos tópicos que vão ser utilizados na sua argumentação, mas só listar eles. E aí seriam 2 tópicos, beleza? Aqui, você vai trazer o tópico 1. E aqui você vai trazer o tópico 2. Tá? O tópico 1 é um argumento para poder defender a tese, o tópico 2 é outro argumento para defender a tese. Veja que o tópico 1 é um argumento, o tópico 2 é outro argumento. Então você vai falar de uma coisa e depois você vai falar de outra. Você não vai falar a mesma coisa em 2 parágrafos diferentes, tá? Precisa de 2 ideias centrais. E aqui na conclusão, você vai retomar a tese e apresentar uma proposta de intervenção. Beleza? Então, veja que aqui a gente tem, ó, estrutura, tá? Estrutura argumentativa. E aqui a gente tem a estrutura formal. Então, com essa estrutura, né, você realmente vai ganhar pontos ali, tanto no aspecto de tema, quanto no aspecto de tipo de texto. Nos aspectos de coesão, coerência e norma gramatical, aí são aqueles outros elementos que eu expliquei há pouco, então é só botar em prática aquilo, beleza? Então, é essa a estrutura. Então, o que você vai ter que fazer aí para poder se preparar bem para essa discursiva? Primeiro, você vai aprender a técnica discursiva de forma mais profunda, né? Então, você vai pegar essa teoria toda que eu passei aqui e depois você vai ter que praticar. Então, você vai ter que fazer aí, no mínimo, umas 3 questões para poder praticar. E como é que funcionam essas questões? Você vai fazer a redação, manda para corrigir, aí a pessoa vai corrigir com base no padrão, né, no espelho da banca CEPERJ, então usando aqueles 5 critérios, né, que estão lá no edital, e aí vai mostrar, ó, você precisa melhorar tal aspecto, então vai te dar um feedback, aí você vai resolver aquele aspecto, montar uma nova redação, mandar para correção, ele vai verificar se tem algum outro ponto que precisa de melhoria, vai apontar, e depois você vai fazer a terceira redação, mandar para correção, para receber um último feedback. Então, a sua última redação, que vai ser aquela que você vai fazer no dia da prova, tá? Vai ser bem melhor do que essa primeira. Então, por isso que é bom que você faça mais, né? Se você fizer mais do que 3, melhor ainda, porque você vai praticar mais vezes, então você vai melhorando o seu nível, vai consertando vários outros erros, e aí no dia da prova, sua redação está no mais alto nível, e com uma nota alta, você vai lá para cima na classificação. Então essa é a estratégia. Veja que não tem segredo. Aprende a técnica para montar um texto dissertativo bacana ali, argumentativo, e depois pratica, no mínimo, 3 redações com correção. E por que eu falo com correção? Porque não adianta nada você fazer 10 redações até o dia da prova se ninguém corrigir suas redações. Sabe por quê? Porque como é que você vai saber se você está fazendo certo ou errado? Né? Você pode estar fazendo errado e fazendo errado nas 10 redações, quando chegar no dia da prova você vai fazer errado de novo. Então, assim, não adianta se não tiver correção. É importante que você faça com correção. E se você quiser tudo isso já pronto, né? Tem o nosso treinamento. Então é só entrar, acessar, né? Nosso treinamento que tem a técnica discursiva bem objetiva, para você saber o que precisa para montar o texto. Tem os temas já selecionados para praticar já nesse modelo da banca CEPERJ, né? Depois você tem as correções individualizadas, também utilizando o espelho da CEPERJ, para você saber como é que seria a sua nota ali no dia da prova. E os temas, as propostas de resolução dos temas. Então, todos os temas que estão lá para você praticar, tem proposta de resolução. E a proposta de resolução usa a técnica que ensina no curso, para você poder fechar realmente esse ciclo, tá? Então, tudo isso a um preço acessível, se você tiver interesse, se ainda não for nosso aluno, o treinamento está disponível aqui embaixo, beleza? Qualquer dúvida você pode mandar mensagem lá no Instagram, no meu Instagram, no Instagram do Você Concursado, ou lá no Telegram, na Academia Discursivas. Um forte abraço e bons estudos!